mesmo valor que se eu tiver uma base nesse quadrado que é 1, né? Tem aqui a base 1. E aqui a altura também vai ser 1. Se eu somar esses dois quadradinhos aqui, vai dar o mesmo valor que esse, que é o Teorema de Pitágoras. Algebricamente seria o quê? Pegar o seno. E por que é seno ao quadrado? Porque é base vezes altura, né? Seno vezes seno, seno ao quadrado, o quadrado do primeiro quadrado, né? Mais o quadrado do segundo, a área do segundo quadrado, né? Na verdade é isso que eu tenho que dizer. Que essa área somada a essa me dá essa, que eu já disse. Só que, para eu achar essa área, eu tenho que fazer a multiplicação. Base vezes altura. Então, cosseno vezes cosseno. Dá cosseno ao quadrado. Se eu somar esses dois quadrados, me dá o quadrado maior, que é 1 ao quadrado. Ou seja, a relação fundamental, ela relaciona o valor da medida vertical com a medida horizontal do triângulo retângulo. E aí a gente tem uma fórmula que sempre vai dizer que é verdade, que é a soma desses dois quadrados dá 1. Por que é importante? Porque muitos exercícios, pessoal, e eu vou fazer um daqui a pouco, muitos exercícios pedem que a gente faça substituição de coisas, sabe? Então uma hora a gente tem o cosseno. Não, cossecante. Então no lugar da cossecante eu vou lá e uso 1 sobre seno. Uma hora eu tenho a cotangente no exercício. Então eu uso cosseno dividido por seno. Então, às vezes eu tenho seno ao quadrado. Inclusive eu vou fazer até uma divisão dessas fórmulas, tá? Eu não gosto muito de ficar dividindo a fórmula. Alguns livros fazem isso, mas eu não gosto muito porque a gente fica parecendo que tem que decorar mais fórmula. Se eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, sempre, eu já ficaria satisfeito. E eu nem preciso desse 2, né, pessoal, mais, porque 1 ao quadrado dá 1. Então, se eu sei que essa relação é verdadeira, o que vier de substrato disso é meio que desnecessário decorar. Mas eu vou fazer, ó, por quê? Muitos exercícios fazem assim, dão pra gente seno ao quadrado. Tem lá na equação seno ao quadrado de um ângulo. Seno ao quadrado vezes tangente e tal. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pensar que seno ao quadrado veio dessa coisa aqui, dessa relação fundamental. Que eu posso chamar, muitas vezes, pessoal, eu coloco também RF, tá? Relação fundamental. Só para lembrar que eu usei a relação fundamental, no exercício eu vou lá e coloco RF. Então o que eu faço? No exercício veio uma equação que tinha o seno ao quadrado. Ah, eu não quero usar o seno ao quadrado porque eu vi que tem muito cosseno na equação. Então eu posso lembrar o quê? Que seno ao quadrado, se eu isolo dessa fórmula, passo o cosseno para o outro lado, vira 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Então, na verdade, quando eu quiser, eu posso vir aqui e colocar no lugar do seno ao quadrado 1 menos cosseno ao quadrado. Porque é verdade, veio da relação fundamental. Preciso decorar isso? Não. É só lembrar dessa e quando você isolar uma, tem a outra. Exemplo, seno ao quadrado eu isolei, mas eu poderia ter isolado o cosseno ao quadrado. E aí o que é o cosseno ao quadrado? Cosseno ao quadrado é quando eu isolo o cosseno e passo o seno para o outro lado. E aí fica 1 menos seno ao quadrado. Tá? Eu não gosto muito de ficar separando a fórmula desse jeito. Porque muita gente fica pensando, então a relação fundamental são 3 coisas. Na prática, sim, mas na teoria, não. Por quê? Na teoria, pessoal, isso aqui é uma coisa só. Né? Eu só isolei o seno e o cosseno. Na